Bom dia, amigos. Eu sou o Thiago T. Blackheart. Como vocês já sabem, eu sou professor de física, formado em física. Também sou pesquisador bíblico e histórico. Para quem não conhece, quem não me conhece ainda, eu também estou no Ranking Brasil. Eu sou o brasileiro com o maior número de palavras tatuadas. Não tem nada a ver, mas só para quem quiser saber, E aí, no vídeo anterior a gente comentou sobre a questão da gente mudar a realidade, a fé ser uma ferramenta para conceber o inconcebível. E aí algumas pessoas ficaram me questionando o seguinte: como é que a gente pode mudar a realidade das coisas? Gente, isso a gente faz o tempo inteiro. A todo momento estamos mudando a realidade das coisas. Por exemplo, um fato conhecido pela física quântica, que eu já mostrei nos outros vídeos, é que quando olhamos para uma partícula subatômica, ela muda. Ela está em todos os lugares ao mesmo tempo, só que quando olhamos para ela, quando um ser consciente a vê, ela muda sua realidade de onipresente para um local só. Então nós mudamos a realidade das coisas. E isso a gente vê o tempo inteiro. E daí eu boto para vocês um questionamento. Isso é um fato conhecido pela física quântica. Uma partícula pode mudar a sua realidade mediante a nossa observação. Sendo assim, pense bem, o universo inteiro é formado das mesmas partículas. Se a gente olhar para uma partícula, a gente muda a realidade dela. Mas todo o universo, toda a matéria que existe no universo é formado das mesmas partículas. But random chance may run even deeper than that. Genetic molecules are made up of atoms, and subatomic particles undergo countless interactions every nanosecond. The true face of luck may be hidden deep down in the mysterious quantum world. The subatomic world is a world of uncertainty. Quantum objects, like electrons, can be in many places at once, until we measure them. Our entire universe is constructed from quantum particles. So does reality depend on something as fickle as when we happen to look at it? What if you knew how every flip of a coin was going to turn out? It would remove the element of luck. You would always be certain of every outcome. But according to Andreas Albrecht, the chairman of the physics department at UC Davis, nature will not permit that. Andreas is one of the founders of inflation theory, which explains the origin of the universe. But though he thinks big, he believes all problems can be reduced to the tiny size of a quantum particle. From a physicist's point of view, luck is very real. It's real because underlying everything around us is quantum mechanics. Randomness is part of how every atom, how every molecule operates. I think, if I just know the position exactly, if I just know enough, then nothing is random and everything can be determined. But quantum theory says no. Pois bem, vejam bem que a gente pode controlar a realidade o tempo inteiro. Só que não temos uma consciência absoluta disso. E aí, observe o seguinte também. Ele fala num trecho aí do vídeo uma coisa interessante, mas eu não vou aprofundar aqui agora. Ele fala assim: mesmo que pudéssemos saber todas as propriedades físicas necessárias para acertar quando vai dar cara ou coroa na moeda, mesmo que pudéssemos saber sempre, o universo não permitiria. Isso ele estava se referindo à teoria da incerteza, Que acontece o seguinte, a incerteza de Heisenberg. É possível saber a velocidade de um elétron com precisão, ou é possível saber sua posição com precisão, mas nunca é possível saber a sua velocidade e a sua precisão e a sua posição ao mesmo tempo, com precisão. E aí, isso é muito interessante. O universo muda simplesmente pelo fato da gente tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Uma vez eles fizeram um experimento que eles pegaram dois elétrons, eles estavam num lugar, num laboratório muito grande, e jogaram um elétron para um lado e o outro elétron para o outro. Os dois alinhados na mesma direção, mesma posição. Então eles iam fazer o seguinte: em um elétron eles iam medir a posição com precisão, e no outro elétron eles iam medir a velocidade com precisão. Como eles são simétricos, eles iam saber do outro, um e no outro. Se eles soubessem de um, saberiam do outro. E aí a grande surpresa do universo quântico.
Simplesmente, no momento que eles iam medir a posição de um, o outro elétron lá do outro lado, que não tinha nenhuma conexão com esse, mudava. Ao tentar medir o outro, esse outro mudava. Ou seja, eles perceberam que toda vez que eles tentavam fazer com precisão uma coisa em um elétron, o outro reagia e impedia que isso fosse preciso. Ou seja, o universo impedia que conseguíssemos saber com precisão as duas coisas. Então, conclusão, podemos mudar todo o universo se quisermos. Basta assim, a gente conseguir ter uma forma de consciência elevada, né? No vídeo anterior também, aconteceu que eu estou tentando explicar uma coisa muito complexa num tempo pequeno e de uma forma muito simples. Então, às vezes, falta a palavra correta para se utilizar. Ou não tem no vocabulário, como eu comentei no vídeo anterior, né? Tem algumas palavras que não tem sobre a não realidade, tipo, faltam alguns termos, né? Que ainda não temos no nosso vocabulário. E aí, a gente controla o universo com o nosso subconsciente a todo momento. Conscientemente, a gente ainda não tem essa capacidade muito bem. Agora, inconscientemente, sim. A todo momento estamos mudando a realidade das coisas. Inclusive, vou dar até um exemplo aqui. Por exemplo, no som do meu carro, né, eu uso sempre ele no random. Né, eu sempre passo as músicas aleatórias. Como já tem muitos anos que eu tenho esse mesmo som, eu já tenho assim, já acostumei a perceber um padrão nessa escolha aleatória das músicas. E eu já percebi uma coisa. Quando eu estou ouvindo lá aleatoriamente, vai passando, tal, passa Metallica, passa Iron Maiden, passa... E aí, quando entra alguém no carro, por exemplo, minha mulher entra no carro comigo, a escolha aleatória das músicas começa a mudar, começa a ficar mais tendenciosa para um outro tipo de música. Isso eu já percebi há muito tempo. Qualquer pessoa que entra afeta a escolha aleatória das músicas. Só que ninguém percebe. Mas eu, com o tempo observando, comecei a perceber isso. E isso é uma realidade, né? O que acontece? A sorte, as pessoas pensam que tem sorte, né? Ah, tenho sorte, eu sou um bom jogador de futebol, tenho sorte. A sorte, na realidade, também é uma propriedade do universo. Nós controlamos a realidade, lembra? E o nosso subconsciente pode fazer a realidade como quisermos. E aí as pessoas que pensam que tem sorte, talvez não seja sorte, talvez elas mesmas estejam fazendo a sua sorte. Observe aqui, por exemplo, no caso do golfe, olha só. What we did is we recruited people who played golf on a regular basis, and we told half of them they were using a putter that had belonged to a famous golfer. So this is actually Ben Curtis's putter. He's a professional golfer who won the British Open in 2003. So I'm going to have you take 10 putts and we'll see how you do. The other golfers hear a different story. All right, so this is a really nice putter. I'd like you to use it to take about 10 putts and we'll see how you do. As you'd expect with any random group, some do better than others. But after dozens of trials, a pattern emerges. So once they started putting, the individuals that thought they were using Ben Curtis's putter made about a putt and a half more out of 10 putts than the group that thought they were just using a nice putter. The golf club isn't lucky. What's real is the player's belief in whether or not the club is lucky. Sally suspects this kind of superstition helps people cope with chaotic or stressful situations. There's kind of a sweet spot in terms of the amount of pressure that you need in order to perform a task most efficiently. If you have a small amount of pressure, it just means you really don't care, so you don't perform well. Too much pressure, you freeze up. So you want to have the perfect kind of a sweet spot amount of pressure. And when you're performing a task and people are watching you, people put a lot of pressure on themselves to play well. But that pressure is less debilitating when a player is holding a lucky putter. We think that when they're putting, they're offloading some of this pressure that they feel. This putter is going to do some of the work for them. It's not all on them. And that release in pressure kind of allows them to perform a bit better. Sally suspects a belief in luck does more than just boost confidence. It changes perception. In her lab, Sally asks the golfers to draw the size of the hole. So this is the actual size of the golf hole. All the golfers think that the hole looks smaller than it actually is. However, individuals who were using Ben Curtis's putter thought the golf hole looked larger. On average,
The golfers with an ordinary club see the hole as being 11% smaller and harder to hit than the golfers with the so-called lucky putter. Is luck all in the mind? Pois bem, você vira o seguinte, a pessoa pensa, quando ela tem um taco de sorte, porque os dois tacos são iguais, ela pensa que o buraco é maior e começa a acertar mais. Porque ao pensar que o buraco é maior, no seu subconsciente, ela faz com que o buraco seja maior. E aí ela acerta. Então o que acontece? Ela muda a realidade, mas ela mesma não percebe isso. Ela não tem capacidade ainda de notar isso. Uma coisa que acontece muito também sobre isso aí, se você perceber, é o efeito placebo, né? A pessoa recebe pílulas de farinha e os médicos dizem que é um remédio. A pessoa toma e melhora da dor de cabeça, enxaqueca, febre. Ou seja, quem curou a pessoa não foi o remédio de farinha, foi a própria pessoa. Ao pensar que estava tomando um remédio poderoso, a mente subconsciente da pessoa pegou e curou ela. Por quê? Porque ela tem um controle sobre tudo no universo. Então, muitos indícios, tanto na questão biológica, de medicina, física, que nós controlamos a realidade. Só que na grande maioria das vezes isso acontece inconscientemente. Vou mostrar agora o experimento que acontece aqui dos números. O cara criou um computador, né, por vários lugares do mundo, que joga números aleatórios. Fica escolhendo números aleatórios. E aí ele mostrou o seguinte: as pessoas que estão próximas na cidade, quando acontece alguma comoção pública, elas mudam a escolha aleatória desses números. Quer ver? Observem aí e a gente já volta a falar disso. Scientist thinks he's discovered a new and surprising aspect of consciousness. He believes it does not simply exist within our minds, but extends outward as well. And he claims he has the evidence to prove it. Random number generators are electronic coin tossers. Instead of heads or tails, they throw ones or zeros. Their results are supposed to be totally random. Roger reasoned that if one person sitting close by could alter their readouts, then perhaps the massed thoughts of entire cities could do the same. Could random number generators placed around the world be used to track the minds of millions of individuals? What we have done is set up a scientific experiment with a fairly simple hypothesis. The idea is when large numbers of people share a consciousness state, especially emotional, then our network will show deviations from randomness. Every time there is a major global event, Roger checks to see if his network deviates from normal. And many times it does. Some of the strongest changes took place during the presidential elections of 2008. When the polls closed, the media were saying, looks like Obama has won. This graph shows the data from the time the polls closed for the next 5 hours. In the middle of that is Obama's victory speech. We have never been just a collection of individuals. We are and always will be the United States of America. This is a strong trend. It just goes straight up this incline. It's like 1,000-to-1 odds that we should have that accumulation of positive effects in a data set this size. One date stands out above all others. We explored the data around 9/11 because there were changes. This shows a little more than a week around 9/11. Here, right in the middle, is September 11th, and this little block respects the time when the first plane hit to the time when the last building fell. On that fateful day, Roger's global network recorded random number data second by second. Here, we already have some activity that doesn't really look normal. And at this point, which is 4:30 in the morning, the data really changed and took off in a way that I think is highly significant. This is an aberration in the random walk, and it happens to be centered on 9/11.
And it happens that in order to be centered on 9/11, it started before the first plane hit. Mas e aí, será que é o universo mesmo? Ou será que existe uma consciência global? Né? No vídeo aí ele até se refere à consciência coletiva global. O conceito que a gente tem de Deus pode ser uma espécie de consciência global. A nossa mente, como eu falei no outro vídeo, ela é abstrata, ela não é física. Então, nada impede que a nossa mente haja não só na nossa cabeça. Porque a nossa mente não está na nossa cabeça. Nossa mente é abstrata, ela não tem dimensões de tempo nem de espaço. Portanto, nada pode dizer que nossa mente está na nossa cabeça, num espaço, porque ela é abstrata. Ela pode estar em todo o universo. Nossa mente está em todo o universo. Porém, ela está conectada aqui na nossa mente, nosso corpo físico, né? Nosso cérebro. Mas nada impede que ela haja em todo o universo. Daí, então, a gente vem na ideia de que podemos manipular todo o universo. Mas ainda estamos num estágio de crescimento que não chegou nesse ponto ainda. E aí vem a questão da fé. A pessoa tem fé e aí ela pode acreditar numa coisa que é impossível. Pode mudar a realidade de uma forma que não seria possível. E isso eu acho muito verídico. Até botei no vídeo anterior, totalmente baseado sobre isso. Vou mostrar aqui que tem vários casos. Por exemplo, as pessoas que têm muita fé conseguem alterar a biologia do corpo. Por exemplo, os indianos têm uma fé brahmanista, né, que eles são aqueles que vivem apenas de esmolas e tal, aqueles indianos que não usam roupa, só sunga, e vivem só do que o povo dá na rua, e vivem meditando o dia inteiro. E vários fizeram coisas absurdamente assim, inacreditáveis. Até eu estava comentando com algumas pessoas aqui, e muitas não conseguem acreditar, mas se você parar para analisar cientificamente, nessa questão de física quântica, que a gente muda a realidade, a gente começa a abrir a mente para isso. Por exemplo, tem um caso do indiano que ficou 6 anos sentado, meditando no mesmo local. Se você for parar para analisar, você vai falar, é impossível. Por quê? A pessoa já teria sofrido de trombose, não teria como, é impossível, biologicamente falando. Mas está lá, aconteceu, foi veridiciado, todo mundo viu, é verdade, está lá. Então realmente aconteceu. Tem um outro, vou botar aqui a foto dele que eu achei, ele está há 40 anos com o braço levantado. Para mostrar a sua dedicação e fé a Shiva, parece, né? Pela paz mundial, ele decidiu levantar o braço em direção ao céu e nunca mais abaixar. E foi o que aconteceu. Ele está há 40 anos com o braço levantado. Se você for pensar, uma pessoa pode ficar 40 anos com o braço levantado? Não, é impossível. Por quê? O braço já atrofiou. Na verdade, você vê no vídeo que o braço já está todo atrofiado, né? Mas não necrose. Ele não sofre trombose, não cai. Tipo assim, o que teria acontecido normalmente? O braço ia sofrer uma trombose, essa pessoa ia morrer. De fato, não tem como ficar 40 anos. Imagina o nível de fé, dedicação que essa pessoa tem que ter. E aí esse é o caso. Eles têm tanta fé que conseguem alterar a realidade deles. E aí fazem o que eles querem, coisas absurdas. Tem um outro que rolou a Índia, de uma ponta a outra. Foi rolando, de uma ponta a outra da Índia. Acho que demorou, parece que foi 1 ano, 2 anos para conseguir atravessar de uma ponta a outra, rolando. Todos os dias ia rolando. E isso também, na minha visão, é uma coisa impossível, cara. Um outro também ficou 17 anos em pé, tinha até a figurinha do ping-pong, né, antigamente. Eu não consegui encontrar, foi os vídeos, né, mas uma vez eu vi um vídeo do Guinness, né, falando sobre ele, né, o cara ficou mais tempo em pé. E assim, 17 anos em pé, você para pensar, é uma coisa impossível. Como alguém vai ficar 17 anos em pé? Vai sofrer de trombose? Não tem como, cara, simplesmente é impossível, biologicamente falando. Mas ficou, foi lá veridiciado. Como? Da mesma forma que Jesus andou sobre o mar, da mesma forma que Jesus ficou 30 dias no deserto sem comer. Como? Com muita fé. Com a fé, ele pode mudar a biologia do corpo, ele pode mudar a realidade, ele pode mudar o universo. Só depende dele, só depende de nós. Veja bem que eu estou falando de forma científica. Eu não estou falando de uma forma assim espiritual, de uma forma religiosa. Então observe que isso são fatos veridiciados, as pessoas viram, tá ali, comprovam. E não querem acreditar, na verdade, que a gente pode mudar a realidade. Vou dar esse exemplo aqui. Tinha vídeos e tudo, né, desse cara, mas por ser muito chocante, resolvi não colocar para não levantar tanta polêmica.
Mas tem um caso de um indiano, que, né, eu vou botar a foto dele aí. Esse aí ficou 70 anos sem comer. Aos 8 anos de idade parou de comer e nunca mais se alimentou. Nem comeu, nem bebeu. Claro, todo mundo vai dizer, é impossível, não dá, é mentira. Mas se você parar para analisar na física quântica, a gente muda a realidade das coisas. A gente pode mudar o universo. E assim, não que seja... É impossível, claro que é impossível, biologicamente falando. Mas com fé podemos mudar a realidade. Então, esse caso aí é um caso que eu estava levantando com algumas pessoas e falando o seguinte. Você acredita que uma pessoa pode ficar 70 anos sem comer? Falou, não acredito, mentira. Falei, você acredita que uma pessoa pode ficar 30 dias sem comer? Eu não acredito. Mas você é cristão, você acredita que Jesus ficou 30 dias no deserto sem comer? Ela diz, acredito. Mas peraí, se Jesus ficou 30 dias no deserto sem comer, ele já teria morrido, biologicamente falando. E ele era uma pessoa fisicamente comum. Então se ele ficou 30 dias sem comer, o que impede que outra pessoa comum também, que tenha fé, fique também 30 dias sem comer? Porque na minha visão, se ficar 30 ou se ficar 100, pra mim dá na mesma, porque já teria morrido de qualquer forma. Então veja bem, aqui no trecho bíblico mesmo, Mateus 4, que minha Bíblia é arqueológica, né, faz um tempo que eu não pego, diz assim, Mateus 4:1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras transformem-se em pão. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esse trecho aqui também é muito interessante, cara. Observe o seguinte. Jesus diz, nem só de pão viverá o homem. Ou seja, o homem não pode viver só com a comida física, mas pode viver só com a palavra de Deus. Mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o homem pode viver para sempre com a palavra de Deus. A palavra de Deus é ele próprio. Perceba o seguinte, a palavra de Deus é uma coisa abstrata, mente, abstrato. Com a mente podemos viver para sempre. Por quê? Simplesmente porque a realidade é o que queremos que seja. Vou botar um trecho aqui de um vídeo que alguns vão se familiarizar, né? É do filme 2001, Odisseia no Espaço. Acontece que ninguém entendeu muito bem na época, e hoje em dia até ninguém muito entende, mas é uma sacada do Stanley Kubrick. Eu sou fã de filmes, né? Quem não sabe, eu sou um fã cinéfilo, assisto filmes. Eu pensava em fazer cinema antigamente, né? E acontece assim, no 2008, Odisseia no Espaço, o cara chega numa nave, lá no último capítulo, e ele está dentro de uma cápsula espacial, e essa cápsula começa a acelerar e sai do universo. Ela vai andando até o infinito. O nome do capítulo é Para Júpiter... não.
Júpiter e além do infinito. Você passou do infinito. Olha só que conceito massa. Ele vai pegar, vai sair do universo, ele vai acelerar, e é como se ele tivesse saído do universo. Quando ele sai do universo, o que acontece? Ele aparece num quarto branco, que tem móveis, é um quarto comum. Ele está dentro da cápsula espacial e ela está dentro de um quarto. E ele dentro desse quarto, de repente percebe que ele está sentado na frente, né, dele mesmo. Ele estava ali fora da cápsula olhando para ele mesmo. A câmera muda de ângulo e aí ele começa a ver ele. Só que ele percebe que era ele o tempo inteiro que estava ali em pé. Só que mais velho. Depois lá no banheiro ele vê outra pessoa sentada na mesa comendo, muito mais velha. E a pessoa olha para trás e a câmera muda de ângulo. E você percebe que era ele mesmo que estava olhando para trás ali. Talvez há 1 ano, 10, 20, 100 anos. Há muito tempo atrás ele estava olhando ali. E aí o que acontece? A câmera vai mudando, muda para ele na cama, e ele morrendo de velho, até a hora que ele evolui e vira uma forma evoluída, né? O que acontece ali? É uma coisa muito interessante. O que é esse quarto? A mente, nossa mente, ela é tridimensional. Nosso corpo, né, nós somos seres físicos. Possuímos 3 dimensões de espaço: comprimento, largura e altura. E tempo. Então, há uma ideia da física que, se a gente chegasse fora do universo, não poderíamos existir, porque lá não tem tempo nem espaço. Sendo assim, o que acontece? Quando ele chega fora do universo, a mente dele cria a realidade. Então, a mente dele cria uma realidade na qual ele pode existir, que é um quarto tridimensional, que tem comprimento, largura e altura. O quarto, na verdade, ele, vamos dizer assim, propriamente dizendo, ele não existe. Ele criou o quarto a partir do nada. Por quê? Porque sua mente sabe, sua mente subconsciente sabe, que ele não pode existir onde não tem espaço. Portanto, sua mente cria um espaço. E aí ele começa a existir no quarto. A câmera muda de ângulo mostrando o seguinte, que ele se via mais velho porque lá também não tem tempo. Então o depois ou antes é a mesma coisa. Não faz diferença se depois ele estava lá na frente. Porque não tem tempo, portanto, o depois, ou antes, ou agora, é tudo a mesma coisa.
É tudo um ponto só no tempo, porque não tem mais tempo. Então, nesse trecho aí do Odisseia no Espaço, você observa isso, que ele bota essa concepção de que ele chegou fora do universo e sua mente criou a realidade na qual ele podia existir. E isso eu usei de exemplo para falar o seguinte: é isso que acontece conosco todo o tempo. Nossa mente cria a realidade que quisermos. Podemos manipular a realidade. O que acontece? Nossa mente cria a realidade. A gente olha para um elétron e ele muda para uma única posição. Por quê? Não porque a gente quer que ele mude para uma única posição, mas sim porque a nossa mente consciente só consegue aceitar essa realidade. Daí então o elétron ele é onipresente, está em todos os lugares. Só que nossa mente consciente só consegue aceitar o elétron estar em um único local. Daí então nossa mente faz com que ele fique em um único local. E aí que tá, nós manipulamos a realidade como quisermos. Porém, inconscientemente, ela é manipulada da forma que a gente consegue aceitar, conceber. Daí, se você começar a induzir uma pessoa a pensar que ela é uma pessoa sortuda, que ela vai ficar milionária, que ela vai ficar milionária, que ela é sortuda, ela fica milionária. Porque, inconscientemente, ela faz a realidade se tornar aquilo que ela quer. Então, para esse vídeo não ficar muito extenso, porque eu botei vários outros videozinhos, né? Eu vou parar por aqui e deixar para o próximo vídeo a discussão mais apurada, né? Agora que a gente já refinou até aqui, a gente vai ver no próximo vídeo o quê? A discussão que tem na ciência e na religião. E aí a gente vai observar, e já está observando nesses vídeos, que é uma convergência para o mesmo ponto. Ciência e religião falam da mesma coisa, só que com uma linguagem diferente. Então, agradecendo aí todo mundo que está assistindo os vídeos, né? Vou gravar mais uma série talvez de 4 vídeos. E aí eu vou dar uma viajada, talvez quando voltar eu volto a gravar aqui mais uma sequência, né? Então valeu aí todo mundo, até mais, um abraço.